Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, vou dar continuidade ao estudo, que a gente iniciou no outro vídeo, que foi sobre o tabernáculo de Davi, Então a gente leu os textos relacionados à divisão das 12 tribos de Israel, irmãos? Então a gente viu ali que o rei Roboão, Tá aqui, ó, o rei Roboão, após ele ver que as 10 tribos do norte, ela elegeu o rei Jeroboão como rei, Ali se dividiu as 12 tribos de Israel. Então o rei Roboão, ele quis restituir o reino para ele, Foi o último texto que a gente leu no último vídeo. Então você vê que ele juntou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, se não me engano, 180 mil homens destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, contra o reino do norte, as 10 tribos, Só que no momento que ele ia para a peleja, Deus mandou o profeta Semaías, para falar para ele ali, ó, não é para fazer guerra contra os vossos irmãos, porque eu é que fiz isso. Ou seja, foi da minha vontade, que se dividisse o reino. Eu entreguei o reino das 10 tribos para Jeroboão. Então você vê que o rei Roboão e todos aquele exército, entenderam que vinha da parte do Senhor e abandonaram, não quiseram fazer guerra. Pelo menos naquele momento eles obedeceram, a voz do Senhor e assim foi concluído a divisão, das 12 tribos de Israel, Então se tornou igual que está aqui na lousa aqui, Ficou 2 tribos do sul, Ficou com o rei Roboão, que é o filho de Salomão, Então ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficou com Roboão, A tribo de Benjamim se uniu, com Judá. Então daí nós conhecemos que é os judeus, tá? Os judeus vêm dessa. Até o apóstolo Paulo fala, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Porque a tribo de Judá se uniu com Benjamim e formou o reino do sul, conhecido como casa de Judá, tá? Onde você vê a palavra casa de Judá, é muito comum nos profetas, tá? Quando você vê escrito casa de Judá, então a Bíblia está falando das 2 tribos do sul, que era comandada pelo rei Roboão, no início. Aí você vai ver lá que tem outros reis e tal. E aqui, quando a palavra fala da casa de Israel, está se referindo às 10 tribos do norte, E o primeiro rei, o rei Jeroboão, tá? E aqui essa palavra Efraim aqui é uma palavra bem chave também, irmãos. Quando a palavra tá falando sobre a casa de Judá e a casa de Efraim, aqui o Efraim, ele está se referindo à casa de Israel, tá? Como que eu sei disso, irmão? Porque o rei Jeroboão, ele é um efraimita, tá? Então Deus, ele quis, pela sua vontade, colocar a tribo de Efraim como líder das 10 tribos do norte. Assim como na casa de Judá, havia 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Mas a tribo líder era Judá, que era o rei Roboão, o rei de Judá e de Benjamim, que se tornou a casa de Judá. Tá ok, irmãos? Então, dito isso, a gente vai ler agora no 1 Reis 12, do 25 ao 31, sobre a idolatria do rei Jeroboão, E a gente vai entender o que aconteceu com as 10 tribos do norte, Por que as 10 tribos do norte deixaram de ser povo, deixou de existir, Eles foram destruídos. A casa de Judá permaneceu, mas o reino da casa de Israel foi destruído,
A gente vai estudar sobre isso. O apóstolo Paulo fala um pouco disso. E quem fala mais disso é Oséias, tá? Profeta Oséias. E a gente vai estudar. Mas primeiramente vamos ver como é, por que a casa do norte foi destruída. Vamos ver aonde está o texto que é a Síria, né? O reino da Síria vem e derrota o reino do norte. Vamos ver sobre a idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse-lhe Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então você vê, irmão, que esse rei Jeroboão, ele ficou com medo do povo, porque o que acontece, né? O templo estava lá em Jerusalém, onde o rei Roboão dominava, você entendeu? Então o medo dele era o povo subir para sacrificar ao Senhor em Jerusalém, e o coração do povo se voltar para o rei Roboão, entendeu? Então ele ficou com medo disso. E aí acabou que ele fez uns bezerros de ouro e colocou o povo em grande idolatria. A Bíblia fala que o povo caiu em pecado por causa de Jeroboão, né? Que foi o rei que iniciou ali nas 10 tribos do norte. Então ele levou o povo a pecar, e isso foi muito grave diante do Senhor, irmãos. Que eles, a palavra fala que eles chegaram até mesmo a sacrificar os seus filhos a ídolos, né? Então você vê que o pecado deles foi grave. A gente vai ver que a casa do norte, ó, as 10 tribos do norte, a casa de Israel, ela foi destruída pelo pecado grave que elas cometeram, né? Que as pessoas cometeram, induzidos pelo seu rei, que induziu eles a sacrificar a bezerros de ouro, né, irmãos? Então vamos dar continuidade no estudo aqui. Agora a gente vai para o 2 Reis 17. 2 Reis 17. Aqui, irmãos. 2 Reis 17, no versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Rala, junto a Rabor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Então aqui no versículo 6 do capítulo 17, a gente vê a queda de Samaria, né? Samaria era a capital do reino do norte, das tribos do norte, né? A capital de Efraim era Samaria. Então, quando fala de Samaria, está se referindo também ao reino do norte, a casa de Israel, né? A Efraim, no caso. Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 16 e 17. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criaram agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Então você vê que o pecado deles foi grave, irmão. Eles sacrificaram bebês recém-nascidos, né?
a ídolos, né? Então Deus ele ficou irado, irmão, com isso. Ele ficou irado com as coisas que estavam fazendo, as prostituições, a idolatria que aquele povo estava fazendo. E a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar em Romanos, que é onde o apóstolo Paulo cita o texto de Oséias, né? O apóstolo Paulo está fazendo uma explicação ali com relação aos gentios e ele cita o profeta Oséias. Irmão, o profeta Oséias é maravilhoso. Você já estudou sobre os 3 filhos de Oséias? Se você não estudou, você vai aprender agora. Se você já estudou, você vai adquirir um conhecimento ainda maior sobre o qual você já tem. Tá ok, irmãos? Então a gente vai dar continuidade aqui no Romanos 9. Vamos ver se a gente encontra aqui o Romanos. Romanos 9, do 22 ao 26. Então vamos lá, irmão. Romanos 9, do 22 ao 26. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar onde se lhe disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia, irmãos, maravilhoso, Senhor, é esse texto aqui. E a gente, você vê que Paulo, ele está dando um link aqui para você. Ó, vai lá para Oséias, irmão. E aí, o que a gente tem que fazer? Procurar esse texto aqui de Oséias, para entender o que Paulo está falando. E ele está relacionando, ó, presta bem atenção, ele está relacionando esse texto de Oséias: chamarei amada ao que não era amada, né? E aqui, deixa eu ver. E no lugar onde se dizia: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Você vê que Paulo, o apóstolo Paulo, né, ministro dos gentios, ele está aplicando esse texto aos gentios. Aí a gente vai lá para o profeta Oséias para a gente ter uma melhor compreensão do assunto. Tá ok?